Olá, meus amigos internautas, você que nos acompanha de perto, você que nos acompanha de longe. É com grande alegria que nós estamos iniciando um novo trimestre da nossa gloriosa escola dominical, escola a qual se tornou o nosso culto dominical. E nesta oportunidade nós vamos estar estudando o material que nós titulamos A Supremacia das Escrituras, a inspiração inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós temos aí a capa da nossa revista, do assunto que será estudado nesse mês. E nessa lição, na lição de hoje, nós estaremos estudando a autoridade da Bíblia. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse assunto em questão de autoridade, o que a Bíblia expressa de autoridade para nós e quais são as fontes e os meios pelos quais nós podemos basear o nosso conhecimento nessa autoridade bíblica. Para isso nós teremos durante o nosso trimestre, janeiro, fevereiro e março, 13 grandes lições que está aí na sua tela. Hoje a lição vai ser o assunto a autoridade da Bíblia. A segunda lição, a inspiração divina da Bíblia. A terceira lição, a inerrância da Bíblia. Quarta lição, a estrutura da Bíblia. A quinta, como ler as Escrituras. A 6, a Bíblia como guia para a vida. A lição de número 7, a Bíblia transforma as pessoas. A lição de número 8, a lei, os evangelhos revelam Jesus. A lição número 9, as histórias e as poesias falam ao coração. E a lição de número 10, as profecias despertam e trazem esperança. Lucas Atos, o modelo pentecostal para a igreja de hoje. A lição 12, as epístolas instruem e formam os cristãos. E a de número 13, a educação cristã. Esses serão os assuntos que serão abordados durante o nosso trimestre de 2022, que inicia com essa nossa primeira aula. O texto bíblico da lição que nós vamos estudar nessa oportunidade, ele se encontra no livro de Salmos 119, verso 1 ao verso 8, onde diz: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam o seu testemunho e buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenarás os teus pensamentos para que diligentemente os observam. E aí vai até o verso de número 8 de Salmos número 19, verso de 1 a 8. Todas as nossas lições, ela tem o que nós chamamos de texto básico ou texto áureo e a verdade prática. O nosso texto áureo, vamos dizer assim, que é o texto-chave da lição, diz assim: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A verdade prática, a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Ou seja, não existe outra literatura como base de autoridade que finalmente nós possamos colocar como regra de fé e prática para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã, para o nosso cultivo espiritual. O texto diz bem-aventurados, né? Ou seja, felizes os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Lei aqui, meus amados irmãos, nada mais é do que a própria Escritura Sagrada. Lei, ordenanças e escritos foram feitos para o nosso bem, para que nós pudéssemos andar nele. Louvado seja Deus. Nós temos uma observação muito importante
que está contido no livro do trimestre, que eu achei muito importante colocar aqui para a nossa observação. Nós temos aqui o escritor, o autor da nossa lição, ele colocou: em abril de 1521, Martinho Lutero foi conduzido ao local da primeira dieta imperial, em Worms, na Alemanha. A assembleia estava lotada e o número dos que aprovavam as antessolas, as janelas e as escadarias somava 5.000 pessoas. Na ocasião, Lutero foi instigado a retratar dos seus escritos e a sua resposta diante daquela multidão entrou para a história como uma convicção e fé na autoridade das Escrituras. Então vamos ao que Martinho Lutero disse a respeito da sua defesa ou da sua não negação em relação aos seus escritos. Martinho Lutero é tido como um dos reformadores do protestante, né? Ou seja, por isso nós somos chamados de protestante, porque ele protestou contra as heresias que até então a igreja apregoava. Nós temos a 95 tese de Martinho Lutero, que não vai ser objeto de estudo, então nós vamos dispensar isso. Mas vamos ver então qual foi a sua defesa. Ele disse: minha consciência está atrelada à palavra de Deus. Enquanto não me tiverem convencido pelas Escrituras, não posso e nem quero retratar-me de coisa alguma, pois é perigoso agir contra a consciência. Não posso falar de outro modo, eis-me aqui, que Deus me ajude. Amém. Aí na contrapartida, então, nós temos que a partir dessa declaração surgiu o embrião de um dos relevantes princípios teológicos da Reforma Protestante, sola Escritura. Para Lutero, o sentido dessa expressão latina era, ou seja, somente as Escrituras, e não a Escritura somada à tradição. Observe que a igreja da época, sem citar nome de igreja, como ainda até o presente momento, elas não só seguem as Escrituras Sagradas, como também a sua tradição. E nisso Martinho Lutero, ele combateu a tradição, trazendo unicamente para a Bíblia, para a igreja. Não somada à tradição da igreja. E a fonte final de revelação cristã, sua defesa era pela centralidade da palavra de Deus. Lutero não reconhecia nenhuma outra fonte como autoridade infalível de fé e conduta que não fosse as Escrituras Sagradas. Nessa perspectiva, nós temos então a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, que professa crer e ensinar a Bíblia Sagrada, crer e ensinar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo a toda a humanidade. E aí ela continua como sendo a nossa única regra de fé e prática inerrante. Então nós temos aí a base do que chegou para nós, então, a infalibilidade da Bíblia Sagrada, embora que ela já tinha essa infalibilidade, essa autoridade e a inspiração, mas Lutero, ele reafirmou isso na sua negação de negar os seus escritos e ficar unicamente com a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Dando continuidade à nossa introdução, nós encontramos também que a autoridade da Escritura fundamenta-se em seu autor, que é Deus. Ou seja, toda a autoridade da Bíblia Sagrada, ela está fundamentada no seu autor, que é Deus. Ela não está baseada em nenhuma filosofia humana, ela não está baseada em coisas criadas pelo homem para modificar a crença, a religiosidade do cristianismo, como nós temos visto nessa última era, o surgimento de muitas heresias para até reprovar a credibilidade da Bíblia, trazendo a Bíblia como um livro qualquer, como um livro até não inspirado, e alguns até dizem que a Bíblia apenas foi revelado para trazer confusão
e até estão afirmando já aquela parte que a Bíblia diz que toda a Escritura divinamente inspirada é uma alteração, é uma farsa. Na verdade, isto não tem fundamento bíblico, não há base para isso, nós não temos afirmação em outros escritos, provas de forma claras e legível que isso seja uma farsa. É uma inspiração de Deus, é o sopro de Deus sobre o autor para poder escrever este versículo, e nada a ver com uma farsa. A Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia fechada, ela pode ser um livro qualquer. A Bíblia fechada nada mais é do que um livro, mas ela aberta, ela é a boca de Deus falando aos nossos corações. A autoria e autoridade é exclusiva de Deus. Embora que ela tenha sido escrita por homens humanos e falhos, mas a autoridade veio exclusivamente da parte de Deus. Quando nós começamos a estudar o Antigo Testamento, que nós chegamos ali, quando Deus dá a lei, as 10 leis, os 10 mandamentos, o decálogo, que mais tarde foi quebrado pelo homem, e o homem pecou, e chegamos ao período da graça, o decálogo, 10 mandamentos. Jesus disse que veio para cumprir toda a lei, ele cumpriu toda a lei. Veja que aquela escrita foi dada pelo próprio Deus a Moisés. Moisés não escreveu nenhuma lei de si própria, nos seus preceitos, que vem mais tarde, os 613 mandamentos que são seguidos pelos judeus, que não são escritos inspirados, não é o sopro de Deus, mas toda a escritura, ela é o sopro de Deus, como o Espírito Santo, naquilo que o autor, naquilo que o escritor estava escrevendo, mas com autoridade exclusiva da parte de Deus. Ela é a única fonte infalível de autoridade que a igreja possui. Observe que na declaração de Martinho Lutero, ele desprezou a tradição e abraçou unicamente a Bíblia como regra de fé e autoridade infalível para a igreja. E nós, os cristãos da atualidade, nós também cremos que a Bíblia é a única regra de fé, a única autoridade pelo qual nós, a Igreja de Cristo, baseamos a nossa crença, a nossa fé e a nossa esperança. Nós sabemos, como já disse anteriormente, que a filosofia, ela vem trazendo movimentos filosóficos que quer substituir a Bíblia por filosofias vãs e humanas, que não levam o homem a lugar nenhum. Nós poderíamos citar inúmeros aqui, que são apenas filosofia para esta vida. São um estado de vida, um estado de qualidade de vida, mas nada tem a ver com a vida espiritual. Poderíamos citar aqui várias fontes de religiões, se é que podemos chamar de religiões, aonde eles se baseiam a sua fé, a sua crendice, o seu método de seguimento nas suas bases filosóficas. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada é para nós. Vamos conhecer também um pouquinho, nesse nosso estudo, sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. Vamos conhecer então um pouco sobre a origem. Ela não tem origem nos homens, mas em Deus. Nós já falamos na introdução, e aqui nós temos o texto bíblico, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, as profecias contidas na Bíblia Sagrada não são profetadas, como nós vemos nos nossos dias. Não é de particularidade a bel prazer do escritor, mas era Deus inspirando, soprando o seu poder sobre a vida do escritor, que a escrevia, que a passava, vamos dizer assim, para o papel, para que chegasse
até nós. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e o versículo 21. Escrita por homens, mas sobre inspiração divina. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E alguns filósofos da atualidade, algumas religiões da atualidade, seitas heréticas, eles dizem que esse versículo é uma farsa, que esse versículo foi acrescentado por homens para modificar o sentido da Bíblia e dar a ideia de inspiração para a crendice da autoridade da Bíblia. E isso não é verdade. Então, quando você ouvir esse tipo de comentário, ou alguém até ensinar sobre isso, e dizendo que esse versículo é uma farsa, pede a fonte, da onde tiraram essa realidade. Nós não encontramos, nós não temos essa fonte. Pelo menos até o presente momento, eu não encontrei ninguém que me explicasse da onde surgiu essa ideia. Essa ideia é uma mera farsa filosófica que foi implantado dentro da mente humana, mente pouco esclarecida, e que aderiram a esse pensamento. Mas isso é real, isso está na Bíblia Sagrada, é Paulo escrevendo a Timóteo. Mas Paulo foi um teólogo dos tempos modernos, assim, depois de Jesus, e ele veio e fez seus escritos. Pode ser pensamento dele? Não, pode ser pensamento dele, mas a inspiração, ela é divina. Talvez, mas a Bíblia é um livro de filosofia. Eu concordo com a Bíblia, pode ser um livro de filosofia, sim, porque a filosofia que significa sabedoria. E a Bíblia, ela é uma sabedoria, só que é uma filosofia diferente da filosofia humanista, ou a filosofia humana. Essa aqui é uma filosofia do céu, uma filosofia que vem direto de Deus para toda a humanidade. A Escritura é a revelação que Deus fez de si mesmo. Como que Deus ia se revelar ao homem se não fosse através de Jesus que Deus fez essa revelação de si mesmo? Nós temos a maior revelação de Deus aos homens que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 a 4. Nós temos aí pelo menos uma primeira parte que diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo aqui é a expressão da palavra, logos, aquilo que excede o tempo. Então, era a palavra que estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que se foi feito se fez. Então, veja aqui, Deus se revelando à humanidade através da palavra, através do verbo encarnado. Então, a Bíblia Sagrada, ela acaba sendo a revelação de Deus que ele faz de si mesmo para a humanidade perdida. Ou seja, Deus se dando a conhecer para a humanidade perdida, através das Escrituras, inspirada através da Escritura, que é a nossa autoridade de regra e fé. Nós temos também, em termos ainda da origem da Bíblia e a revelação divina, nós temos algumas revelações. Nós não temos espaço, tempo suficiente, nem a lição vai nos dar direito para isso, mas nós temos várias formas da revelação escrita, revelação verbal, a inspiração escrita, inspiração verbal e assim por diante. Aqui nós vamos falar apenas de duas revelações, ou três, que é a revelação geral das Escrituras. O que é a revelação geral da Escritura? É aquela em que Deus fez conhecer em toda parte por meio da própria história. Revelação geral, falando apropriadamente, é a clara exibição que Deus faz da sua glória e poder nas obras da criação e da providência que são reveladas na história da humanidade. Então nós temos aqui pelo menos 3 itens para nos esclarecer um pouco. Na história, como é que Deus se revelou na história? Todos os acontecimentos e movimentos na história da humanidade, tudo acontece pela sua soberana vontade. Nós vamos ver aí as ordens dos acontecimentos, as ordens das descobertas, enfim, tudo
que a história narra em efeito de acontecimento, eles estão ligados a alguns fatos escritos na Bíblia Sagrada. E a história da humanidade revela esse poder, revela para nós essa grandiosidade das Escrituras Sagradas. Se nós formos olhar para as questões astronômicas, nós vamos ver quando Moisés falou da constelação de Ursa, dos 7 estrelas, e assim por diante, constelação de Órigon. Nós vamos ver que hoje a ciência já prova isso. Quando a Bíblia fala que as estrelas, a estrela d'alva, ela canta na madrugada, que as baleias cantam em alto mar, hoje a ciência prova que já existe esses acontecimentos. Então são fatos históricos que vêm revelando a soberania e a vontade de Deus através da revelação geral das Escrituras. Nós temos também, através do universo, Deus se manifesta nas coisas criadas, céu, terra e mar, e tudo o que nele há. Os senhores observam um mistério muito grande que eu tenho acompanhado, às vezes quando a gente vai à praia, é que não há vento. E há um segredo grande, que as ondas estão elevadas, as ondas estão perigosas, há limites para até onde você pode entrar. E você percebe que ela não ultrapassa os limites que estabelecidos por Deus. As ondas quebram-se até a praia e dali elas voltam. E quando Deus fala com Jó, disse: Jó, aonde você estava quando eu coloquei limite para os mares? Observe bem, amados, que hoje nós sabemos que esse limite, ele é um limite que é regido, que ele é organizado pela aceleração da gravidade da Lua. A ciência estuda hoje e sabe que a aceleração da gravidade da Lua faz com que o mar não invada a Terra e produza aquele movimento de onda. Agora, olha que grandiosidade que Deus revela no universo. Somente um ato criador de Deus, somente um Deus todo-poderoso poderia criar um universo com tanta riqueza e ordenança, cada planeta no seu lugar, cada estrela no seu lugar, sol no seu lugar, a lua no seu lugar, tudo no seu lugar. E observe bem, as profecias diziam que chegaria um tempo que as potências do céu seriam abaladas. E hoje nós já vemos o Sol descer alguns milésimos de graus, provocando aquecimento global, câncer de pele e assim por diante. A Lua já desviou 350 quilômetros da sua órbita. Nós não temos mais as 4 estações do ano regular, como tínhamos antes. O que é isso? É a manifestação da revelação de Deus através das Escrituras. As profecias escritas nela há milhões de anos, aliás, há dezenas, centenas de anos atrás, hoje nós estamos vendo o cumprimento dessa revelação geral dela no nosso universo. E nós temos aí os textos bíblicos, os senhores poderão consultar. Ainda da revelação geral de Deus, nós temos o ser humano, no ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis no capítulo 21, capítulo 1, versículo 26 e 27, e Gênesis 2, 7, nós temos que estudar esses versículos de forma separada para entendermos como essa revelação se deu. No ser humano, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele vira para o versículo 22, versículo 27, nós temos aqui uma lacuna para ser explicada. Quer dizer, e criou Deus o homem. Observe que, quando forma, no versículo de número 2, no capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz que e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O versículo 27 de Gênesis 1 e o versículo 7 de Gênesis 2, existe um distanciamento dessa imagem. Então aqui nós precisamos parar um pouco para poder explicar isso na revelação geral de Deus através das Escrituras. No capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus está falando de ter criado o homem à sua imagem e semelhança
em caráter, em o sentido espiritual, o homem como espírito. Então o homem só é semelhante a Deus, imagem e semelhança a Deus, na sua essência espiritual. Porque Deus não tem corpo, Deus não é um ser homem de carne e osso, embora que ele se revele nas formas teofânicas, mas Deus é espírito. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Esta é a primeira semelhança que o homem tem com Deus. Então, se você olhar para a nossa carcaça, para o nosso corpo, Deus não tem um corpo assim. Então aqui está o segredo, que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, mas no sentido espiritual e não material. No segundo texto da nossa exegese aqui, nós temos o homem como semelhança da terra e seus elementos. É a partir desse momento que nós temos que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E aí Deus não disse que ele é mais semelhança. E soprou em suas narinas e o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Aqui o homem ele tem a semelhança da terra porque ele tem todos os elementos que contém a terra. O ferro, o cálcio, o cobre, o zinco, enfim, né? A Bíblia diz que nós somos uma pedra preciosa, como de fato nós somos. Então aqui nós temos uma interpretação clara da revelação das Escrituras, revelação geral das Escrituras, nas duas formas de apresentar o homem. O homem como ser espiritual, a imagem e semelhança de Deus no espiritual, e o homem como semelhança da terra, ou seja, dos elementos que existem na terra. Isso assim é um pouco bastante complicado para passarmos, mas muito claro na nossa forma de entender. Nós temos também a revelação especial de Deus. Qual que é essa revelação especial de Deus, né? Vamos aprender um pouquinho sobre essa revelação especial de Deus. Nós temos a revelação especial de Deus, ou seja, a revelação geral, temos a denúncia da culpa do homem que são manifestas. Em geral, temos a denúncia da culpa do homem que são manifesta na natureza e seus fenômenos causadores em rejeitar o conhecimento de Deus. Aí Deus precisa se manifestar de uma forma especial. E esta forma especial, nós vamos encontrar essa explicação que está no livro de Romanos, o capítulo de número 1, e versos 18 a 21, onde diz a palavra do Senhor: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Preste atenção, que não é sobre o homem, mas sobre a impiedade e a injustiça do homem. Porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Que detém a verdade em justiça e injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende, e claramente se vê nelas, se vê pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inescrutáveis, ou seja, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceram. Então veja, essa é uma das expressões claras da revelação de Deus, na sua revelação especial aos homens. Na revelação especial de Deus, ele oferece o quê? Redenção aos perdidos. Então, quando Deus se revela nessa especialidade, Deus vem com uma oferta. E essa oferta é o quê? De redenção para o homem perdido. No Colossenses capítulo 1, versículo 12 ao 14, diz assim, ó: dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança da santa luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor,
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então, nessa revelação especial de Deus, ele vem e oferece esse benefício dessa revelação, que é a redenção pelo pecado. Que coisa gloriosa essa revelação de Deus. Se Deus não se revela ou não se aparece com essa revelação especial, nós estávamos eternamente perdidos. Ainda nós temos na revelação especial nos sinais. Nos diz, Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro, ou seja, não estão escritos na Bíblia. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa é, então, a parte cabal da revelação especial de Deus ao homem. Depois nós temos, vamos estudar agora, a evidência da autoridade da Bíblia. Nós temos aqui alguns argumentos filosóficos que eu gostaria de passar para os irmãos, que não está no nosso manual de estudo, mas que nós vamos esclarecer de uma forma bastante assim clara, para os irmãos entender como a Bíblia é um livro de autoridade e é a revelação de Deus para o homem através dos séculos. Nada permaneceu tão permanente em todos os tempos e épocas como a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Nós temos aí as evidências internas. Mas o que significa, então, autoridade? O que é, então, essa autoridade ou a autenticidade da palavra de Deus? Nós temos o significado do grego, que significa daquilo que é verdadeiro. Então, uma coisa autêntica é algo que é verdadeiro, que não há sombra de variações. É óbvio que, para o ateu e para aqueles que desviaram da verdade e criaram falsas doutrinas, vãs filosofias, eles terão vários argumentos ontológicos e não teológicos para defender as suas ideias. Mas todos os argumentos ontológicos que vêm baseados na filosofia, eles vêm desprovidos de uma base para a crença espiritual e para a crença da nossa vida como cristão em Cristo Jesus. Nós lançaremos mãos de alguns pensadores filosóficos ou filósofos das épocas em relação aos seus escritos, para nós explicarmos a autenticidade da Bíblia ao longo dos anos. E nós colocamos aqui quanto aos originais. Se você olhar para os escritos de Platão, Platão viveu entre o ano 427 a 347 a.C., a cópia mais antiga que temos do seu trabalho é de 900 depois de Cristo, uma diferença aí de 1.200 anos. Interessante, só possuímos 7 manuscritos de sua autoria. 7 manuscritos de sua autoria, guarda bem isso. Esses são os originais dos escritos de Platão, 7 manuscritos. Se pegarmos os escritos de Homero, que escreveu a sua Ilíada, né? Ou seja, a sua forma de filosófico escrever, em 900 a.C., temos a cópia mais antiga, que ela gira em torno de 400 anos antes de Cristo, ou seja, 500 anos depois do seu original, e ao todo, em mão temos só 643 manuscritos das suas aliadas, ou seja, qualquer narrativa ou relato que envolve combate aos efeitos históricos, heróicos. Então, tudo que Homero tem, tudo que nós temos de Homero, dos seus escritos originais, são apenas 643 escritos originais. Vai anotando isso aí.
Depois nós temos Zec, que viveu em 844 a 1900 já da nossa era, que se tornou um dos mais influentes de todos os pensadores modernos. Junto com a European Commission, foram digitalizados todos os textos originais do filósofo. Um baú com aproximadamente 160 quilos de texto do autor foi cuidadosamente encontrado e os textos foram comparados com os originais. Agora, o que poucos sabem é que muitos dos textos que lemos foram traduzidos com erros e interpretação, e muitas vezes distorcidos para acomodar a ideologia nazista da época. Desde 160 quilos de papéis escritos que foram traduzidos, ainda foram modificados para satisfazer as ideias ideológicas, para se acomodar às ideias ideológicas dos nazistas da sua época. Agora vamos para a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito entre o ano 40 ao ano 100 depois de Cristo. O manuscrito mais antigo que temos é do ano 125 depois de Cristo, o primórdio da igreja praticamente. Uma diferença aí de 25 a 50 anos apenas do original. Ao todos possuímos 24 mil manuscritos antigos do Novo Testamento. Uma distância do original que é incomparável em uma quantidade absurdamente maior de documentos que as outras literaturas antigas possuem. Foram encontrados 5.300 manuscritos do grego no Novo Testamento, e a língua predominante da época era o grego no caso do tempo de Cristo. Temos mais 10.000 manuscritos latinos e 9.300 porções antigas do Novo Testamento. Essas informações você pode encontrar porque confiar na Bíblia. Os senhores viram que quantas cópias nós temos dos originais só do Novo Testamento, sem levarmos em consideração o Antigo Testamento, das descobertas das cavernas ali em torno do Mar Morto, a região do Mar Morto, aonde foram encontrados fragmentos do livro de Isaías, de Ezequiel e outros fragmentos do Antigo Testamento. Quanto isso somaria a originais que nós temos do Novo Testamento? Só essas fontes que nós temos aqui da Bíblia em relação aos escritos dos filósofos, porque muitos dizem que Jesus foi apenas um filósofo, se nós formos compararmos, vejam a quantidade que existe de manuscritos originais da Bíblia, só do Novo Testamento. E observe bem o curto espaço de tempo entre a escrita e os achados, e apenas de 25 a 50 anos entre um período e outro, enquanto os outros se elevam mais tempo do que isso para provar, ou seja, a autenticidade da nossa Bíblia Sagrada, dentro dessas evidências da escriturística no quadro da literatura, principalmente da literatura cristã, é claro. Mas em toda a literatura, a Bíblia sobressai nos seus escritos originais. Muitos livros já deixaram de existir, desapareceram das livrarias, desapareceram das bibliotecas, mas a Bíblia continua lá. Por mais de 2000 anos que nós conhecemos só o Novo Testamento, a Bíblia continua aí para nós, viva, santa e pura como ela é, sem levarmos em consideração os escritos do Antigo Testamento, como o livro de Isaías, Jeremias, o próprio livro de Jó, que remonta séculos anteriores a Cristo. Então, só por essas evidências, nós já temos a prova e a veracidade, a autoridade, a inerrância e a divindade da Bíblia Sagrada para nós cristãos em Cristo Jesus. Nós temos aqui, ainda quanto às evidências, vejam a polêmica
também o livro, que alguém diz que é um livro polêmico, eu posso até concordar, porque a Bíblia acaba sendo um livro polêmico, porque a Bíblia, para os políticos corretos, a Bíblia é um livro politicamente incorreto, porque ela não satisfaz as necessidades e os bel prazer das pessoas, e tudo aquilo que venha confrontar o meu estilo de vida passa a ser politicamente incorreto. Quando ela é politicamente incorreta, correta para mim, ela pode ser politicamente incorreta para você. Depende da forma como você vê a Bíblia Sagrada. E a Bíblia, devido a essa política, vamos dizer assim, da sua essência e do seu valor espiritual, nós temos um cidadão que o seu corpo, 40 anos depois, foi tirado da sepultura, cremado ou queimado e os seus ossos jogados na água. Eu estou falando de Nietzsche. Nós temos aqui John Wingfield. Em 1427, o Papa Martinho V ele ordenou que os ossos de John Wingfield fossem enxumados de seu túmulo, queimados e jogados em um rio. Wingfield morrera há 40 anos, mas a fúria causada por sua ofensa ainda permanecia viva. Por quê? Porque esse cidadão ele queria a tradução da Bíblia para um idioma europeu e também para um idioma do inglês. E o que aconteceu? Nós vemos que mais tarde a Bíblia de Wingfield foi a primeira tradução da Bíblia, não apenas para o inglês, como também para uma língua europeia moderna. Mesmo 20 anos após a morte de Wingfield, na convocação de Oxford, em 1408, foi realizada uma votação solene em que nenhuma nova tradução da Bíblia deveria ser feita sem aprovação prévia. Então, os senhores veem a fúria do inimigo em relação à Bíblia Sagrada. A Bíblia, para chegar até nós, na versão que nós temos, na versão portuguesa, aportuguesada, ela levou muito tempo, levou muitos anos. Tanto é que as missas na Igreja Católica eram feitas todas em latim. E o povo não tinha acesso à Bíblia Sagrada. Eu tenho aqui na minha coletânea de Bíblia, eu tenho uma Bíblia de 1947, que ganhei de um amigo meu, e essa Bíblia tem uma história muito bonita. Essa Bíblia converteu 80 congregados marianos para Jesus, porque o professor do congregado mariano pediu essa Bíblia para o seu sacerdote. Ela está nessa seção aqui, ó. E ele disse que essa Bíblia, ele começou a ensinar a Bíblia. E quando o sacerdote viu que os congregados marianos estavam todos sendo dispersos na linguagem deles, tinham saído do seu grupo, ele chamou então esse irmão e foi conversar com ele. Ele disse: não, estou ensinando Bíblia. Ele disse: não, a Bíblia não pode ser ensinada. Mas era tarde demais. Quando ele quis recolher essa Bíblia, ele não devolveu. Esse meu irmão que me doou essa Bíblia deve estar hoje com mais de 80 e quase 90 anos. Não sei se vive ainda, mas ele me presenteou com essa Bíblia de 1944, que é uma história muito linda que essa Bíblia tem. E que também foi a fonte da sua conversão. Então a Bíblia não estava à disposição e não era lida pelas pessoas menos esclarecidas. A igreja tinha a autoridade sobre a Bíblia, a posse sobre a Bíblia. A Igreja Católica, ela tinha a posse da Bíblia e ela não vinha para os leigos, como chamavam a membresia da sua época. Então veja que a Bíblia foi uma polêmica muito grande para chegar até nós da forma como é a Bíblia hoje. A primeira preocupação de Gutenberg, quando ele inventou a imprensa, não foi imprimir os escritos de Sócrates, Sócrates escreveu nada, de Platão, de Homero e outros filósofos da época. Não. O primeiro livro que Gutenberg imprimiu foi a Bíblia Sagrada, porque ele sabia da prioridade e do valor que a Bíblia Sagrada tinha para a sociedade e na mão da sociedade. Isso para mim é muito importante. Nós temos também as evidências internas da Bíblia, que a unidade é a consciência da Bíblia. A Bíblia foi escrita por um período de 1.600 anos por 40 escritores em duas línguas originais, que eram o grego e o hebraico, e em um dialeto que era o aramaico.
que são as línguas originais da Bíblia. Depois, mais tarde, então, tivemos tradução para outras línguas. Mas a Bíblia, no seu original, principalmente o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, algumas partes em hebraica, mas essencialmente o grego é a língua materna do nosso Novo Testamento, do Novo Testamento. Segundo nós temos aqui das evidências internas, é a inspiração do Espírito Santo, ou seja, é o sopro do Espírito Santo sobre os escritores que estavam escrevendo, para que a Bíblia fosse escrita de uma forma espiritual, ou seja, era Deus falando na mentalidade do escritor e ele passando para o papel de uma forma inspirada pelo Espírito Santo. É por isso que a Bíblia, ao ser lida, nós sentimos a presença de Deus. Porque a Bíblia é o único livro do mundo que quando você lê, o autor está presente. O autor, ele é o Espírito Santo. Há evidências internas ainda, são as profecias e os eventos futuros. Nós vemos que grandes acontecimentos da nossa humanidade, da nossa era, pleno século XXI, já estavam previstos através das profecias escritas pelos santos profetas, pelos homens de Deus e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus disse que ele derribaria o templo, ou melhor, dizendo que não ficaria ali pedra sobre pedra que não seria derribada, Jesus apregoou ali uma profecia. Quando no ano 70 da nossa era cristã, que o general Tito entra na cidade de Jerusalém, o que ele faz? Ele destrói o templo, arranca o templo, vira o templo com as raízes para cima. Cumpriu-se exatamente o que Jesus havia dito. E no decorrer de todo esse período histórico, que nós já falamos atrás, que a história também dá evidência dos acontecimentos bíblicos, que é a veracidade da Bíblia, nós vamos vendo as profecias sendo cumpridas literalmente. A Bíblia fala de fome, peste, terremotos em vários lugares. Nós estamos vivendo um período de peste jamais vista em toda a nossa humanidade, da minha geração, que é o chamado Covid-19, em pleno ano 2021, já virando o ano 2022, que foi um colapso de 2 anos, praticamente, que o mundo parou, que é uma peste maior do que essa, e a Bíblia já falava de pestilência, né? Então, o cumprimento das profecias de estar na Bíblia, muitos séculos antes, é que se cumpre no decorrer do tempo. Onde a filosofia e outros autores de fábulas velhas e gastas profetizaram alguma coisa há milhares de anos que se cumpre nos dias atuais. Procura na filosofia. Não temos. Temos algumas supostas profecias de alguns, mas eles tiram com base na própria escritura. Ou seja, eles parafraseiam uma mentira como sendo uma verdade, tirando de uma verdade uma parafrase de uma mentira e inserindo seus escritos para enganar muitos incautos que não têm a familiaridade com a Bíblia Sagrada e ainda nega a verdade da mesma. As evidências externas ainda, os acontecimentos na história são as provas mais evidentes da autenticidade da Bíblia. A Bíblia diz que a ciência, ela aumentaria, ou seja, e que a sabedoria do homem seria para sua própria destruição. E nós estamos vendo isso acontecer no nosso dia a dia. Se o Covid-19 ele é uma arma biológica, acreditada por muito, inclusive por mim, nada mais é do que a sabedoria do homem para a sua própria destruição, destruindo em massas, grupos e quase que famílias inteiras. São o quê? A ciência, a sabedoria do homem, que está destruindo a própria humanidade. E Deus já havia falado disso, a Bíblia já havia registrado isso. Quanto às descobertas arqueológicas e a própria ciência aponta para a autenticidade das Escrituras Sagradas. Muitos escritos no Antigo Testamento que foram narrados na Bíblia, hoje a arqueologia está provando.
A ciência está provando. Eu poderia falar aqui sobre a rocha que verteu água, poderia falar aqui sobre a própria sarça que ardia quando Moisés foi convidado a tirar a sandália dos seus pés. Hoje a ciência está provando isso de uma forma clara como esses fenômenos aconteceram. Diante de uma intervenção divina, um sopro de Deus nos fatos comuns da própria essência da natureza, que revelou a soberania de Deus em grandiosidade para nós hoje, leitores e estudantes da Bíblia Sagrada. Ou seja, a ciência, etc., os filósofos podem negar de toda forma, mas a Bíblia continua sendo o livro mais traduzido e lido de toda a história da humanidade. Ainda é o livro mais lido e mais traduzido em todo o mundo, tem sido a Bíblia Sagrada. E a sua mensagem? A supremacia da Bíblia Sagrada, a sua superioridade acima de qualquer escrito, acima de qualquer intelectualidade, acima de qualquer sabedoria humana. Isso significa que toda doutrina para a salvação já foram transmitida pelas Escrituras. Não existe outra fonte, não existe outro meio, não existe outro escrito que vem trazer salvação. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade só pode ser encontrado na Bíblia Sagrada, o livro dos livros. Ela é superior a qualquer outra fonte escrita por autores modernos. Não tem autores modernos, não tem escritores modernos e nem antigos que venham a superar a supremacia, a superioridade da Bíblia Sagrada em todos os séculos. Ela é o poder de Deus, poder da palavra de Deus para nós. Poder que se assemelha ao fogo, o fogo que consome e purifica o ouro. Assim ela tem poder de transformar um pecador em um homem digno dos céus. Eu não vi a filosofia ainda transformar um drogado. Eu não vi a filosofia transformar um usuário de droga, de crack. Eu não vi uma filosofia arrancar uma mulher da prostituição. Eu não vi a filosofia arrancar um homem afeminado da sua vida afeminada. Não, não vi. Mas a Bíblia Sagrada tem esse poder. E nós temos esses fatos comprovados na mídia. Na mídia atual, nós vemos pessoas dando testemunho dessa veracidade gloriosa que é a Bíblia Sagrada. O poder transformador dessa palavra na vida do pecador. Então não tem motivo nenhum para nós desacreditarmos na infalibilidade, na inspiração e na autoridade da Bíblia Sagrada. Há um versículo no livro de Salmos que diz assim: a tua palavra é tão pura, por isso o teu servo a ama. Em outra tradução diz: a tua palavra foi verdadeiramente testada e digna de confiança. A tradução são a mesma, quando partimos do original, que tem mesmo significado para nós na língua portuguesa. Para concluir, meus amados e queridos ouvintes, meus amigos internautas, você que nos acompanhou até aqui, as nossas considerações finais são as seguintes: ninguém que se opõe à autenticidade da Bíblia, ou seja, ninguém que se opôs, à autoridade e à autenticidade da Bíblia, conseguiu provar ao contrário, tanto por argumento filosófico, apenas por argumento ontológico, ou seja, falidos e desprovidos de fontes seguras. Toda vez que nós lançamos de um argumento ontológico, dificilmente nós vamos ter uma fonte para provarmos isso. Vamos termos aqui algumas declarações de pessoas que morreram em busca da verdade. Maomé, quando estava para morrer, disse: morro em busca da verdade. Quem foi Maomé? Um grande profeta dos muçulmanos, venerado e acreditado até hoje, e ele morreu falido, buscando a verdade. Ou seja, morreu sem conhecer e sem saber que era verdade, porque a sua filosofia o distanciou da única verdade, que é a Bíblia Sagrada. Buda, quando estava para morrer,
bateu a cabeça no chão e disse: eu ainda não encontrei a verdade. Buda, que viveu uma boa parte da sua juventude trancado dentro de um palácio, cercado para não ver a corrupção do mundo, quando ele sai, que ele vê o mundo do lado de fora, a sociedade injusta, Buda começa a buscar então o quê? Uma solução para isso, e ele vai até debaixo de um pé de uma árvore, e ali começa a sua meditação, chega ao estado alfa, mas no final da sua vida, com toda a sua filosofia, com todo o seu saber, hoje nós temos até uma religião, uma igreja que tem o seu nome, mas apenas uma filosofia de vida e não uma filosofia para a vida espiritual, apenas, vamos dizer assim, uma qualidade de vida, e Buda morre dizendo: ainda não encontrei a verdade. Porque a verdade nós só encontramos na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu não dependo da filosofia, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus amigos internautas, nosso muito obrigado. Deus os abençoe. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Você pode também pegar o rascunho dessa aula no nosso blog, que vou deixar aí embaixo na legenda. Procure os nossos estudos lá, faça os seus comentários, siga-nos também através do YouTube, através das nossas redes sociais. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro em Cristo Jesus, a esperança da igreja. Amém.